Então, beleza. É, então, começando aqui com a parte de CNNs, né, redes neurais convolucionais. é, Deixa eu já passar para o primeiro slide aqui, que é meio que já a visão geral. Opa, estão aparecendo aqui. É, Então, eu falei na primeira aula para vocês lá de modelos do modelo Deep Feed Forward Neural Network lá, né? Então, é uma rede neural cujo as operações que eram feitas nas várias camadas dessa rede eram operações do tipo WTX, né? Vetores de peso multiplicando vetores que podem ser features, né? Essas features podem ser da primeira camada, da segunda camada, qualquer camada de uma rede neural fully connected lá, ela pode ser interpretada como uma feature, né? E todas as operações que a rede neural efetua ao longo de toda a rede neural são operações desse tipo aqui. A gente pode ter funções aqui de ativação, né, funções não lineares e tal, em cima desses caras aqui, mas as operações em essência são operações desse tipo aqui, né? É, de forma similar a esse tipo de modelo, né, foi proposto aqui, em 1998, uma variação desse tipo de arquitetura de rede neural aqui, fully connected, baseada nesse paper aqui, né, desse pessoal, é, uma rede neural baseada, com uma arquitetura que era baseada não só nesse tipo de operação, mas a inclusão de um tipo de operação convolucional, né? Por quê, né? E para um contexto bem específico aqui de reconhecimento de documentos, né? Na área de visão computacional, que é onde a área de redes neurais convolucionais ganhou bastante atenção, né? É, Normalmente, né, as tarefas clássicas de visão computacional que envolvem algum tipo de reconhecimento, normalmente elas tinham uma etapa vamos colocar aqui assim, etapa clássica, né, de extração de features e algum tipo de reconhecimento, algum modelo aqui de aprendizado, classificação e tal, né? Essa parte de extração de features desses modelos, classicamente, né, isso aqui era feito por meio de algum tipo de filtro, filtragem ou algum tipo de processamento que, de uma certa maneira, envolvia algum filtro em cima de um conjunto de imagens para, a partir disso, extrair features, né? E esse processo de filtragem, para quem já trabalhou com processamento de imagem antes, ele está intrinsecamente relacionado com a operação de convolução. Então, a operação que realiza um processo de filtragem, essencialmente, é a operação de convolução, né? Um filtro, basicamente, eu vou mostrar com mais detalhes depois, né? Mas você aplicar algum tipo de operação ao longo daquela imagem para realçar alguma característica que seja relevante para você, né? O ponto importante aqui é que esse processo de extração de features aqui na abordagem clássica de visão computacional, ela era feita de forma meio manual, né? O pessoal chama de handcrafted, né? Que é uma coisa meio até artesanal, assim, né? O cara tem um conhecimento sobre o tipo de imagem que ele está trabalhando, ele vai lá, escolhe, projeta, ajeita um filtro ali para realçar ou melhorar algum tipo de característica que ele quer tirar da imagem, e aí, a partir dessa característica, ele efetuar algum tipo de reconhecimento no formato clássico aí de reconhecimento de padrões, né? Aí, esse paper aqui de 1998, ele propôs uma coisa integrada, né? Aonde você aprende a extração de features e o reconhecimento de maneira conjunta, e essa extração de features, ela realiza operações que são de convolução, então tem várias operações de convolução que podem realçar ou fornecer algum tipo de informação, né? Combinada com operações desse tipo aqui, né? De operação de produto entre pesos e features, né? Então, esses caras, eles propuseram essa abordagem, é, só que nessa época, né, para treinar esse tipo de coisa, era computacionalmente extremamente custoso, né? Não se tinha disponibilidade de GPUs, né? Até existiam propostas assim, né, para o treinamento desses modelos para que isso fosse computacionalmente eficiente, mas
de fato, esse tema não ganhou muita projeção, né? Aí, até que em 2012, né, tem esse outro artigo aqui, que ele é de 2012, desse outro pessoal aqui, né, foi um artigo publicado numa conferência, não me lembro exatamente qual era a conferência, mas essa conferência tinha como um dos desafios que era um dataset aqui de reconhecimento de imagens, né, que é esse dataset aqui, dessa competição, na verdade, né, e até então, ele tinha um erro aqui, o estado da arte era em torno de 26%, e melhorar 2% aqui era extremamente difícil, né? E o que esse pessoal fez foi pegar essa arquitetura aqui, que era baseada em redes neurais convolucionais, a proposta inicial, aplicar nesse contexto aqui, mas propondo um esquema de treinamento baseado em GPUs e tal, né? E aí, com base nisso daqui, eles conseguiram ter um salto bastante significativo em termos de erro para esse desafio, né? O que chamou muita atenção de muita gente na época, e aí tornou essas coisas aqui bastante evidentes, né? Eles conseguiram o resultado do dataset dessa competição, que é fundamentalmente o tal do ImageNet lá, né? É, atingiu aí um resultado de classificação bastante significativo e, né, com esse esquema de treinamento em GPUs aqui que viabilizou a parte computacional desse negócio. Pode falar aí. Só complementando, André, Uhum, o que foi o dataset ImageNet, ele é gigante, né? uhum, Em todas as edições dessa competição aí, o ILS-VRC, né? Cada uhum. ano eles usavam não necessariamente o mesmo dataset e não necessariamente os mesmos tipos de tarefas, né? Então Ah, houve tá. algumas mudanças ao longo do tempo. Então, ah, em alguns casos é possível você comparar a performance, né, de um ano, da competição de um ano com outro ano, e outras hipóteses não, porque às vezes as Uhum, tarefas mudavam e às vezes o dataset em si, o subset do dataset mudava também. Tá? uhum. Ok, é só uma pequena observação. Sim, beleza, obrigado, Heitor. É, mas de qualquer maneira, né, então o ponto importante é que esse paper aqui ele chamou bastante atenção, essa arquitetura e esse esquema de treinamento aqui chamaram muito atenção, e aí veio à tona, né, um tipo de arquitetura que até então era novidade, ou pelo menos implementada de forma prática era novidade, né, que era a tal da rede neural convolucional, né, e o que que ela tinha, né, em termos de proposta nova, né. A proposta era que a parte de filtros, né, aquela parte de extração de características, ela seria então aprendida, né? Então, ao invés de você ter que fazer aquilo de forma manual, você colocaria isso tudo dentro de um modelo. Então, essa rede ela tem, assim como a MLP, lá várias camadas, só que essas camadas têm características distintas do que uma MLP. Então, numa rede neural convolucional, você tem camadas de convolução e camadas de não linearidade, né, e subamostragem aqui, concatenadas, então você pode ter convolução, não linearidade, redução de dimensão, convolução, não linearidade e redução de dimensão, pode ter várias dessas camadas. Em alguns modelos, vocês até vão ver, como o Heitor vai mostrar depois, aí, centenas de camadas aí, né? Até que ela chega no fim aqui, ela tem uma rede do tipo MLP, de tal maneira que você pode segmentar ela, grosso modo, em duas partes, né? Uma parte A, que seria o extrator de características que é aprendido, então isso aqui, todos os pesos dessa rede, eles são aprendidos, né? Inclusive os pesos de convolução aqui, né? Então, os filtros que efetuam a convolução são aprendidos, né? É, E no fim, aqui, né, na segunda metade, você tem um classificador, que é uma MLP, que tem os seus pesos aqui, que são operações do tipo WTX, né? E essas operações aqui também são aprendidas, assim como é aprendido numa rede MLP convencional. Então, você constrói um modelo com essa característica aqui, você usa o esquema de treinamento tradicional, faz o backpropagation, né? Passa um exemplo aqui, calcula a loss desse cara, volta com o gradiente do erro, atualizando todos os pesos aqui, até voltar à entrada e, né, assim sucessivamente. E aí a grande vantagem é que você não precisa ficar se preocupando com essa etapa aqui, você simplesmente coloca, por exemplo, uma imagem na entrada, isso aqui foi classicamente usado para imagens, né? Mas não é restrito só a imagens, né? Também pode ser
outro tipo de dado que você também pode aplicar convolução, por exemplo, um sinal, né? Um D. E aí você coloca a imagem na entrada, coloca o que você quer na saída, por exemplo, se é um problema de classificação, você tem aqui os teus neurônios de saída da MLP lá que efetuam a classificação, e aí você treina isso aí de maneira conjunta e integrada. Né? Essa que foi a ideia, né? E aí, o objetivo hoje aqui é mostrar mais ou menos como que essas operações são feitas, alguma questão de nomenclatura típica, por exemplo, esses feature maps, o que que eles significam, como que é feita a subamostragem, né, relembrar um pouquinho a convolução, e mostrar um pouco dessa implementação, dessa interpretação da CNN mais clássica, para vocês terem esse contato, então, com esse tipo de modelo. Até aí, tranquilo, pessoal? Sim. Beleza. Então, vou começar pela parte inicial aqui, que é a parte de extração de características, então esse bloco A que eu estou chamando aqui, né? Que tem convoluções, não linearidades e subamostragem. Tá? Então, como que funciona esse processo aqui, né? A extração de características ela é feita como qualquer extrator de características que se usa aí classicamente em visão computacional. Primeiro você tem um tipo de filtro, e a implementação de um filtro é por meio da convolução. Tá? Então, a convolução normalmente tem uma função de ativação aqui também, né? Na saída dessas convoluções. E conectada à convolução tem uma não linearidade, e a não linearidade e redução de dimensionalidade é o pooling, né? Que é o mecanismo mais clássico aí para isso, tá? Então, eu vou apresentar primeiro a convolução, vou recapitular o que que ela é, depois vou falar um pouco do pooling, por que que essas duas coisas junto ajudam a construir boas features, né? Desde que você esteja aprendendo isso de maneira conjunta, né? E vamos passando passo a passo, depois até chegar no classificador aqui, que é a parte final dessa rede neural convolucional, tá? Então, convolução, tá? Definição clássica da convolução, do ponto de vista de processamento de sinais aí, né? No regime de tempo contínuo, a convolução ela é uma integral de menos infinito a infinito, onde eu tenho duas funções que eu quero que são as funções onde eu vou calcular a convolução entre elas, né? Então eu pego uma função, pego a outra função, desloco ela no tempo e faço um espelhamento dessa função, né? E vou calculando essa integral de menos infinito até infinito. Esse GIF aqui está meio que mostrando qual que seria a ideia da convolução. Então, tenho uma função que eu quero calcular a convolução e a outra função que é né, a segunda parte das duas funções que eu quero calcular a convolução. Então, eu quero calcular a convolução entre f e g. Normalmente se usa esse asterisco aqui para a operação de convolução. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma função, por exemplo, a g. Aqui as duas são duas formas de onda retangulares, então fica um pouco difícil de ver, né? Mas a gente vai fazer duas coisas com essa função g, né? A gente mantém uma das funções fixa aqui, né? A f, por exemplo. E a função g eu faço o seguinte, eu faço um espelhamento nela. Então, para ficar mais claro o espelhamento, vamos supor que eu tenha uma função que ela tem esse tipo de característica aqui, né? Essa é a cara dela. Quando eu faço o espelhamento, esse espelhamento ele é no eixo y, né? Então, essa função ficaria nesse formato aqui. Eu jogo ela lá para menos infinito, e aí eu venho deslocando ela no tempo, né? Que seria meio que esse dt aqui, né? Detal, na verdade. Eu venho deslocando, multiplicando ponto a ponto cada uma das funções e somando. Então, à medida que eu vou deslocando aqui essa vermelha, né? Ela estaria espelhada, mas a gente não enxerga isso porque ela é simétrica, né? Mas à medida que a multiplicação dá diferente de zero, aparece alguma coisa que é o que estou representando em amarelo aqui, né? Que é o resultado da multiplicação ser diferente de zero, e eu também calculo uma área, porque é uma integral isso aqui, né? Então, eu vou fazendo isso ponto a ponto aí, né? Calculando essa área, e o resultado da convolução aparece aqui, que é esse triângulo preto, né? Então, a convolução, ela eu pego uma função, desloco ela até o menos infinito, vou trazendo ela do menos infinito até o mais infinito, multiplico ponto a ponto ela por uma outra função e calculo a área do resultado dessa multiplicação. Essa é a definição da convolução. Coloquei isso aqui no regime contínuo, né?
Mas claro, para nós o que importa seria a versão discreta da convolução, que é ao invés de ser uma integral, é um somatório, mas a ideia é basicamente a mesma, né? Isso aqui seria a intuição da convolução em uma dimensão, tá? Ela é quase uma medida de correlação entre as coisas, né? O quão correlacionadas estão duas funções matemáticas, né? Então veja que quando uma bate exatamente em cima da outra, esse valor da convolução aqui atinge um valor máximo, né? Então quando as duas estão centradas em zero, aqui é onde elas têm o valor máximo. Então, como se elas tivessem a máxima correlação, né? Não é exatamente a mesma coisa, convolução e correlação tem uma pequena diferença, mas eu vou deixar para falar sobre ela no caso 2D, que é o que mais importa para nós aí, tá? Então, o nosso objetivo aqui não é ficar calculando, né, a convolução, tentar entender outras questões de propriedade da convolução, é só mais ou menos relembrar o que ela significa, né, e partir para o caso mais usual, que para nós aqui é o caso 2D, tá? Sobre essa visão da convolução em uma dimensão, dá para entender aí alguma dúvida? Tá tranquilo. Por enquanto tá tranquilo. Então, o caso bidimensional, que é o mais usual, que é o caso que se usa recorrentemente em problemas de visão computacional, né? Quando a gente fala de problemas de visão computacional, a gente está falando de imagens, imagens são matrizes, né? Então, nos interessa aí mais a convolução do ponto de vista bidimensional, né? Então, a convolução em duas dimensões, ela é um pouquinho mais fácil de interpretar, né? Você tem o filtro que você vai efetuar a convolução, que para mim é esse negócio laranja aqui, ó. Então, o filtro, para mim, ele é uma coisa 3x3. Deixa eu desenhar ele aqui. Cujos valores desse filtro aqui é 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Tá? Então, esse aqui é o meu filtro de convolução. Tá? Por enquanto, o que está dentro desse filtro, esses valores aqui, é o que estou definindo arbitrariamente. Tá? Mas depois, numa rede neural convolucional, isso é o que ela vai aprender. Tá? Então, o que que eu faço? Eu coloco o filtro na posição inicial aqui da imagem, né? Caso ele aqui exatamente na mesma dimensão da imagem lá, multiplico cada elemento do filtro por cada elemento da imagem, que é o valor que está na parte verde aqui, né? Vou multiplicando esse 1 por esse outro 1 aqui por esse 0, e assim sucessivamente, e depois eu somo toda essa galera, que seria o equivalente a calcular a integral, né? E o resultado é a soma. Aí eu desloco, nesse caso aqui, de uma posição, né? Desloco de uma posição o filtro, repito essa operação, obtenho essa segunda posição. E vou fazendo isso, né? Chego até o fim aqui, desço um pixel, né? Então, desloco para a direita em um pixel e para baixo em um pixel, né? Então, para a direita em um pixel e para baixo um pixel. Isso tem um nome, eu já vou definir depois, tá? Não se preocupe com isso agora. E faço essa multiplicação, obtenho esses valores aqui, esse é o resultado da convolução. Tá? No caso bidimensional, mais fácil, né? Se eu fosse ver matematicamente, ela é feita dessa forma, né? Tem a convolução entre uma imagem e um kernel. A operação de convolução é um asterisco. Vou fazer um somatório aqui. Esse somatório ele acaba sendo para todas as linhas e colunas aqui, tá? Então, só para dizer que é um somatório de tudo, né? A imagem, que eu tenho da posição MN da imagem aqui, que são as minhas variáveis, né? Que é o que eu estou deslocando aqui para a direita e depois para baixo, né? E aí eu tenho o meu kernel, que teoricamente eu deveria fazer um negócio chamado flipping nele, né? Que seria equivalente àquele espelhamento que eu mostrei no caso unidimensional, né? Então, no caso dimensional, quando a gente pega uma das funções, a gente tem que fazer um espelhamento dela, né? No caso bidimensional, o equivalente disso seria um negócio chamado flipping, né? O que que seria o flipping? Se eu tenho um kernel que tem essa configuração A, B, C, D, E, F, G, H, I, fazer o flipping desse cara é como se fosse, né, fazer um espelhamento aqui nesse eixo, né? Então, o I vem para cá, o A vai para lá, não é exatamente um espelhamento, né, porque o G vai parar lá e tal. Então, eu faço uma troca, né, dessas posições nessa diagonal,
também nessa daqui, né? E eu obtenho o flipping desse kernel seria essa versão do lado direito, né? Então, eu troco todas as posições com exceção dessa posição E, tá? Então, se eu faço o flipping desse kernel e aí faço essa multiplicação que está demonstrada aqui, ponto a ponto e a soma, eu tenho uma convolução, tá? Quando eu não faço esse flipping aqui, né, quando eu mantenho o kernel do jeito que ele estava e faço a mesma operação, o que eu tenho é a chamada correlação cruzada aí, né? Mais comumente o pessoal acaba usando o termo correlação, né? Então, ela é praticamente a mesma coisa que a convolução, só que sem fazer esse flipping aqui, tá? Para uma rede neural convolucional, o que a gente faz de fato é essa operação aqui. A gente não se preocupa com esse flipping. Porque como a gente tá aprendendo o kernel, esses coeficientes vão ser aprendidos, meio que não importa se você aprende eles dessa maneira ou dessa maneira aqui. Para a rede neural, isso não vai fazer diferença. Então, normalmente acaba se usando essa operação mesmo aqui, né, que é uma correlação cruzada. Então, uma rede neural convolucional, na verdade, é uma rede neural de correlação cruzada. Não é efetivamente a convolução do ponto de vista mais formal aí de processamento de sinais, né? Beleza isso aí? Beleza. Tá. Então, aqui eu estou só resumindo, né, a convolução e vou trazer um outro termo que é importante, né? Então, o que a convolução faz? Eu vou pegar um filtro, que é um kernel, tem outros nomes para esse cara aqui, tá? Tem gente que chama de kernel, tem gente que chama de filtro mesmo, né? Tem outros sinônimos, eles vão aparecer depois ali, eu vou falando sobre eles, tá? Já estou falando no contexto de uma rede neural convolucional, tá? Então, a convolução é eu pegar ponto a ponto desse cara com a imagem, multiplicar ponto a ponto e somar, eu obtenho esse resultado aqui. Desloco de um pixel para a direita, repito esse processo, obtenho outro ponto. Então, fazendo o processo dessa maneira, vocês já observam que a imagem que tem esse tamanho aqui, 5 por 5, o resultado é 3 por 3 pixels, né? Cada quadradinho desse aqui é um pixel, né? Então, eu tenho um cara 5 por 5 aqui, eu vou ter um resultado que é 3 por 3. Então, naturalmente, dessa maneira, a convolução já fornece uma coisa que é bastante usual em extração de features, que é a redução de dimensionalidade, tá? Esse resultado da convolução é chamado feature map, tá? E numa rede neural convolucional, você pode ter tantos feature maps quanto você queira, tá? E para cada feature map você vai ter, para uma determinada camada dessa rede, você vai ter um filtro. Então, o feature map esse primeiro feature map aqui, ele está relacionado a um tipo de filtro, a um kernel, esse outro a outro, e assim sucessivamente. Você pode ter quantos feature maps aqui você queira, tá? Isso é meio que um parâmetro que você que vai ter que definir, tá? E cada filtro que vai gerar cada feature map, esses filtros aqui que vão ser aprendidos, tá? Então, isso aqui é um filtro aprendido. Como que ele é aprendido? Eu vou colocar uma imagem na entrada, vou dizer que a saída isso aqui é um robô, sei lá, imagem de um robô. À medida que eu vou apresentando imagens de robôs aqui, ele vai ajustando os pesos de todas essas camadas para que as features, ou seja, esses feature maps sejam discriminativos, a ponto de que quando eu jogue isso aqui no classificador, o classificador tem a tarefa mais simplificada aí do ponto de vista de separar uma coisa da outra. Então, ele vai aprender features que aumentam essa discriminabilidade. Quando eu coloco isso tudo junto, treinado de maneira conjunta, né? Então, esse é o tal do feature map, tá? Depois, bom, deixa eu só falar um pouquinho mais sobre os parâmetros e uma outra definição aqui que é importante. Então, esse deslocamento que a gente faz para a direita aqui, né, ou para baixo, ele tem um nome que é o stride, tá? Então, o stride ele vai ser sempre definido quantos pixels eu vou para a direita e quantos pixels eu vou para baixo, tá? Por exemplo, se eu tenho uma imagem que tem um tamanho de 7 por 7,
tenho um kernel 3x3 e faço um stride 1 por 1, ou seja, vou deslocando de 1 em 1 pixel, a minha saída pode ser 5 por 5, né? Vai ser 5 por 5 nesse caso aqui. Reduz a dimensionalidade. Tem outro parâmetro que eu já vou falar sobre ele, que é o padding, tá? Nesse caso ele é nulo, vocês já vão entender o porquê, tá? Se eu mudar essa dimensão, mudar esse kernel, eu vou mudar a saída. Daqui a pouco eu vou mostrar uma formulazinha para isso aí, tá? Mas esses parâmetros, eles impactam diretamente no resultado. Eu também poderia ter um stride de 2 por 2, ou seja, ao invés de eu dar um salto de 1, eu dou um salto de 2. Claro que isso também vai mudar a minha dimensionalidade de saída. Esses parâmetros também são parâmetros importantes para ter em mente aí, que isso, na hora de você montar uma rede neural convolucional, isso acaba aparecendo. O que é o padding, né? Eu posso vir aqui, por exemplo, isso é bastante usual em processamento de sinais, quando você quer suavizar as bordas de uma convolução, você completa as bordas da imagem com valores nulos aqui, né? Então, quando você coloca valores nulos, está inserindo o que a gente chama de padding, né? E aí você pode colocar, por exemplo, adicionar uma linha e uma coluna, né? Direita e esquerda aqui, né? E aí ter uma imagem, né? Aumentada aí para realizar a tua convolução. Aqui nesse exemplo, se eu fizer isso e fizer um stride de 2 por 2 e fizer a convolução com esse kernel aqui, depois vocês podem até conferir isso, né, para ter certeza que vocês estão entendendo essa operação aí, você teria esse feature map aqui de saída. Então, depois façam isso, né, multiplique ponto a ponto do kernel, desloque em 2 pixels aqui, e ver se você obtém esses valores de saída, só para você ter certeza que você entendeu. Isso aqui é uma coisa importante para se convencer, né? Mas a operação é relativamente simples, né? Então, esse aqui seria o tal do padding, né? Então, botando uma regra geral aqui, né? Para você calcular a largura ou a altura da imagem de saída, a fórmula é mais ou menos a mesma, né? Vai pegar a largura, a altura da entrada, largura, a altura do filtro, multiplicar por 2 vezes o tamanho do teu padding, né? Quanto que você está colocando ali, acrescentando no padding, né? Aí você vai dividir pelo teu stride, né? Largura ou altura dele, somando 1. E se aplicar, por exemplo, para esses parâmetros aqui que eu coloquei como exemplo, né? Imagem 5 por 5, kernel 3 por 3, um stride de 2 por 2, que é o que esse GIF está mostrando aqui, né? E um padding de 1 por 1, ou seja, estou acrescentando uma linha e uma coluna à direita e à esquerda aí, né? De zeros nessa imagem. Aplicando essa formulazinha aqui, o que eu tenho de saída é uma imagem 3 por 3. Então, esse aqui é meio que a fórmula geral para esse tipo de análise dimensional aqui, né, da convolução. Tá? Colado com uma convolução, eventualmente você pode ter, depois de feita a convolução, né, depois de obtida a convolução aqui em cima obteve esses valores aqui do feature map, você pode ter uma função de ativação, né, pode usar qualquer uma daquelas que a gente já falou, né, ReLU, sigmoide, tangente hiperbólica, estou colocando elas de novo aqui só para relembrar, né, e depois de camadas de convolução, né, que é essa parte inicial da rede aqui, normalmente a ReLU é a mais usual, tá? Então, o que faz a ReLU, né? A ReLU ela vai pegar o resultado de um feature map e vai aplicar uma função desse tipo aqui, vai zerar o que é negativo e deixar igual o que é positivo. Então, tudo que é negativo zera aqui, né, ó, menos 10 zera, o menos 110 também vai zerar e tal, e o que é positivo permanece igual, porque ela é linear, né? Com coeficiente angular ali em 45 graus, né? Então, normalmente, na convolução, depois da convolução, a camada que se usa aqui, a função de ativação mais usual para essa camada é ReLU. Né? Seguida da convolução com a função de ativação ReLU, normalmente se usa a não linearidade e a redução ainda maior de dimensionalidade, caso ela não tenha sido feita pela convolução. Tá? Isso aqui normalmente é o tal do pooling. Tá? Só uma pequena explicação antes de eu falar do pooling, que é o seguinte. Quando você faz a convolução mais uma não linearidade,
e você aprende isso tudo aqui ao longo do teu processo de otimização, né? Isso aqui é um aprendizado, né? Da convolução com a não linearidade, em combinação com a não linearidade. O que a rede neural convolucional faz ao longo do tempo, enquanto ela está treinando, eu vou colocar aqui algumas etapas do que significaria isso, tá? De uma maneira bem extrema, mas só para vocês entenderem a ideia. Se você tivesse duas classes, à medida que você vai aprendendo essas duas coisas de forma combinada, ele vai tornando as features mais discriminativas. Então, no início do treinamento, você poderia ter, sei lá, alguma coisa assim, vamos supor, né, que as duas classes estão bem embaralhadas aqui, aí passa algumas iterações, elas, né, começam a ficar uma coisa um pouco mais ajustada, assim, e depois de mais iterações, então isso aqui seria a iteração de treinamento, né, do modelo, num limite que talvez você conseguiria obter até alguma coisa assim. Né? Então, esse processo de aprender a convolução mais uma não linearidade, existem até alguns teoremas que provam isso, tá? Mais na área de processamento de sinais aí. Isso ao longo do processo iterativo de otimização da rede, ao longo do backpropagation, né? Você vai tornando as coisas mais discriminativas, você vai aumentando a separabilidade das classes, e aí quando você for treinar o teu classificador lá no fim, né, uma coisa um pouco mais simples, aí você consegue separar uma classe da outra. Tá? Esse que é, a intuição por trás de aprender convolução com a não linearidade. Tá? O caso do pooling, então, ele promove, né, quando você coloca ele após a convolução, além dele reduzir ainda mais a dimensionalidade, eu já vou mostrar como, né, o pooling, ele adiciona uma invariância à translação e rotação. Então, por exemplo, se você está fazendo lá o MNIST, que é um exemplo que eu dei algumas aulas atrás, lá de caracteres, né, o caractere 2 dessa maneira, ou ele um pouquinho rotacionado, assim, sei lá, né, o 2 aqui, né, ou às vezes até com uma outra diferença de, né, um 2 mais no canto aqui, assim, né, quando você acrescenta essa camada não linear de pooling aqui, ele além de fornecer aquela discriminabilidade que eu falei para vocês, ele também deixa o modelo mais robusto em relação a esse tipo de característica, né, rotação, translação, enfim, né. Tudo isso aqui, o modelo passa a entender que pertence à mesma classe, né? Ele vai aproximando as coisas aqui naquele espaço de features que ele mesmo cria, né? Que não tem nenhum significado físico, a não ser promover uma maior separabilidade entre as classes, né? Então, o pooling ele pode ser feito com uma janela tipo deslizante parecida com a da convolução, né? Uma espécie de kernel também, né? E existem duas formas mais convencionais de implementar ele, que é o max pooling e o average pooling, tá? Bem simples de entender isso aqui. O que o max pooling faz? Ele vai pegar uma janela aqui, um tamanho 3x3, por exemplo, né? Do resultado lá da convolução após a função de ativação, e vai pegar dessa janela qual é o maior valor. Bom, o maior aqui é o 3, então o resultado vai ser 3. Veja que aqui a gente está forçando uma redução de dimensionalidade. Dou um passo aqui, olho uma outra janela, qual é o maior valor? 3. Né? E assim sucessivamente, até fornecer essa compactação. Esse seria o max pooling, e o average seria parecido com isso, só que ao invés de eu pegar o maior valor na janela, eu pego a média. Duas formas de forçar essa redução de dimensão. E aí a gente chega no que seria a estrutura geral de uma rede neural convolucional, onde você vai ter uma camada de convolução seguida, né, dessas camadas de max pooling ou average pooling, né, que fornecem essa subamostragem. Você pode ter tantas quantas camadas você quiser aqui, né, sequencialmente conectadas, até chegar lá no fim uma MLP, onde os neurônios aqui são do tipo fully connected, né? Então, se na penúltima camada você chegou com vários feature maps, que são várias pequenas imagens aqui, né, que na verdade é um tensor, né, então é uma matriz com uma determinada profundidade, o que você faz é pegar tudo isso daqui e transformar num vetorzão, né, então isso aqui vira um vetor, né, onde cada posição aqui de cada pixel dessa, né, do que seria essa imagem aqui, vira uma posição no vetor, então você faz isso para todas os pixels dessa primeira imagenzinha aqui, vai colocando eles aqui, depois concatena com os próximos, e isso tudo aqui vira um vetor,
que é o que vai entrar para a tua camada fully connected. Então, por isso que isso aqui, no fim das contas, a gente pode interpretar como features que são extraídas pelo modelo desde o início até essa parte final aqui, né? Que é onde vai entrar o classificador. E aí você pode ter tantas camadas fully connected quanto você quiser. Pode ter uma, duas, três, aí também depende da estrutura que você tá propondo, tá? A forma de definir arquitetura é algo super complexo, tá? Não é uma coisa simples e também não tem uma receita de bolo para isso, né? Vocês vão ver depois aí nos modelos que o Heitor vai falar que cada modelo tem uma solução típica ali que serve para um determinado propósito, né? Mas não existe uma regra, existem algumas dicas, mas não existe regra, né? Então, isso aqui é basicamente uma rede neural convolucional. Então, essa é a estrutura básica dela e as operações que estão por trás dela. Não é nada muito complexo, é um pouco diferente da outra rede neural que a gente viu, mas ainda segue uma estrutura parecida, né? Dúvidas sobre esse ponto aí, pessoal? Pra mim, tranquilo. Beleza. Como que a gente treina uma rede neural convolucional? Exatamente no mesmo esquema de uma outra rede neural qualquer, né? Tipo as que a gente viu até agora, que é a MLP, né? Descida em gradiente, backpropagation, né? Ah, mas como é que fica o backpropagation se tem uma convolução, se tem essas não linearidades e tal? Mesmo esquema, né? Você explode todas as operações lá em operações de soma, multiplicação, qualquer outro tipo de operação que eventualmente você tenha, né? No fim das contas, acaba se resumindo a isso, mas você explode as operações nesse sentido aqui e faz sempre aquele esquema. Chega num nó, o gradiente que está entrando, calcula o gradiente local, multiplica um pelo outro e passa adiante. Exatamente aquele mesmo backpropagation que a gente viu para MLP. A ideia é exatamente a mesma, não muda nada, né? O lance é só explodir em operações mais simples para seguir aquele esquema que eu mostrei na aula anterior, né? Não muda nada. Inclusive, os frameworks, eles automaticamente fazem isso para você. A única coisa que você tem que definir a priori é qual desse ingrediente que você vai usar e qual a loss function que você vai minimizar. Então, aqui é importante resgatar algumas coisas que são as seguintes. Loss function, se você estiver trabalhando com classificação, que vai ser o que a gente vai mexer mais agora aqui, como eu já falei anteriormente, né? Classificação com várias classes, a gente usa cross entropy, né? Que é essa loss function aqui, tá? Então, lá no fim, você vai ter essa loss function aqui, que vai medir o teu erro, né? Então, estou colocando um exemplo aqui, ó, para loss function cross entropy. O que você tem que fazer? Tem que sempre lembrar de colocar uma camada softmax lá na saída, né? Usar função de ativação softmax. Então, se você tem várias camadas aqui convolucionais e você usou ReLU, mas você tem um problema de classificação multiclasse, você tem que se lembrar que lá nas camadas de saída você tem que ter um softmax. Então, essa função de ativação aqui, para você poder usar a cross entropy, né? Então, o que que o softmax faz? Ele vai pegar os valores da saída lá dos neurônios, né? Aqueles neurônios que eu comentei aqui, né? Esses caras aqui, quando você transforma tudo num vetor, vai normalizar para que a soma seja uma probabilidade, ou seja, a soma de todas as classes aqui seja 1. Eu tenho 4 classes nesse meu exemplo, né? E aí, o que que a loss function vai fazer? Bom, ela vai te dar probabilidades para cada classe. Você vai comparar isso com o valor verdadeiro, por exemplo, se estiver usando one hot encoding, isso aqui é um cachorro, né? 0, 0, 0, e vou jogar isso nessa fórmula, né? Na verdade, o framework vai fazer isso para você, né? Então, 0, 0, 0 é o que deveria ser, e o que está entrando no log aqui são os valores da saída da softmax. Né? Aplico essa loss, obtenho o valor de 0.3677. Beleza, então você sabe que esse é o erro. A partir disso aqui que você vai iniciar o teu backpropagation de trás para frente aqui para ir corrigindo as coisas, né? Todos os pesos, cada etapa de peso lá, para quando você apresentar uma imagem novamente aqui, rodar, essa probabilidade aumente, diminua as demais, ele se aproxime mais ao valor verdadeiro, e aí esse valor da loss vai diminuindo com aquela cara que a gente já está acostumado lá, né? Que é esse formato aqui, ao longo das iterações, das épocas, né? Então, mais ou menos esse é o esquema.
Então, classificação multiclasse ou binária, no fim das contas, acaba sendo cross entropy também, né? Mas no caso da binária, né, você tem que lembrar de usar sigmoide, né? Então, para duas classes, tem que lembrar que a função de ativação é sigmoide, tá? Mas aqui no caso, para várias classes, é softmax, tá? Softmax, seguida do cross entropy. Só meio que para revisar, isso eu já tinha falado, mas só para recapitular. Se for regressão, as loss functions mais usuais são norma L2, que é basicamente o erro médio quadrático. Pode usar ao quadrado, pode usar só o módulo. Isso aqui é o MAI, né? Que é a norma L1. Isso aqui é mais chatinho para as questões de gradiente e tal. Também dá para usar o MAP ali, né? De repente com dados que tem diferentes escalas de saída ali e tal, né? Isso aqui também pode ajudar. Mas no caso de regressão, essa é a loss mais usual. Último detalhe importante que é legal falar sobre isso aqui é o seguinte, ó. Tem uma tabelinha que resume para a classificação aqui, que acho que classificação em regressão, né? Que você tem que tomar cuidado só para relembrar, né? Então, classificação binária, você pode deixar só um neurônio de saída, função de ativação sigmoide, loss function é a cross entropy, só que é a versão binária dela. Se for multiclasse single label, o que significa multiclasse single label? Significa que eu vou ter uma imagem, deixa eu deixar aqui. Eu vou ter uma imagem que vai ter um único rótulo. Então, vamos supor que eu tenho 3 possíveis classes aqui, Sol, Lua e Nuvem. Eu tenho um dado de entrada que só tem um rótulo. Só pode ser nuvem, ou Sol, ou Lua. Se for um problema multilabel, eu posso ter mais do que uma classe presente na mesma imagem. Então, pode ter nuvem e Sol, Lua, Lua, nuvem e Sol. Isso aqui é mais complexo, mas pode ter, né, os 3 casos. Pode ter qualquer combinação entre pares de classes, né? Então, isso aqui é multilabel, tá? Se você tiver, no caso, multiclasse, ou seja, só pode um label por vez, é softmax mais cross entropy. Se for multilabel, normalmente a gente usa uma sigmoide por classe, aí o número de neurônios é igual ao número de classes na saída lá, né? E se usa a cross entropy binária. Por quê? Porque aqui, às vezes, a gente quer identificar a presença ou não de uma determinada classe numa imagem. Então, é como se eu estivesse olhando, né, se eu tenho 3 classes de saída, 0 e 1, vamos supor, eu estou treinando um classificador para identificar a presença dessa classe ou não no dado de entrada, presença dessa classe ou não, e a presença dessa classe ou não. Então, é como se eu tivesse 3 problemas de classificação binária. Então, por isso se usa aí o sigmoide, né, na saída, que é binário para esse, binário para esse, binário para esse, e binary cross entropy, tá? Isso aqui não é o caso para agora, mas eu já quero chamar atenção, porque eventualmente alguns de vocês já estão falando em trabalho final, aí isso aqui é uma coisa que é bom já ficar esperto, que eu já sei que alguns vão usar. Regressão, um neurônio de saída, não precisa ter nenhuma função de ativação, vai ser linear na saída e pode ser um MSE. Se você quer ter valores normalizados na saída da tua regressão, usa uma sigmoide, aí também dá para usar o MSE, e nesses casos até o Binary Cross Entropy funciona bem para regressão. Também poderia ser usado, porque ele é uma função que varia entre 0 e 1 lá, então também dá para usar. Tá? Só para ter uma recapitulação geral do ponto de vista prático aí, tá? Antes de eu mostrar um exemplo aí de uma rede neural convolucional, deixa eu só falar de uma outra coisa, que é uma inspiração biológica, né, que também fundamenta em partes aí uma rede neural convolucional, que é o seguinte, né? Essas redes neurais profundas, que o Heitor vai mostrar depois aí, elas têm uma característica importante que é a seguinte, né? Vamos supor que eu tenho uma rede neural convolucional que tem várias camadas aqui. Cada camada eu posso interpretar como uma convolução mais não linearidade, tá? Então, convolução mais pooling, alguma coisa assim, tá? Depois de treinadas essas redes em datasets grandes, né, uma coisa que se observou, né, que acontece, é que dependendo da camada que você está na rede, diferentes tipos de features são extraídas em cada camada. Então, por exemplo, as primeiras camadas, em geral, elas extraem features
mais simples, mais elementares, vamos dizer assim, né? Então, features que podem ter relação com borda, algum tipo de realce de borda numa imagem, né? Opa, tô aqui na primeira camada, né? Então, filtros de borda aqui, né? Isso aqui tem bem cara de filtro de borda, para quem já viu isso em processamento de imagem, né? Que pode estar separado por tipo de cor, inclusive, alguma coisa de textura, né? E aí, à medida que você vai indo mais profundamente nas camadas aqui, features mais abstratas são extraídas. Então, por exemplo, na camada 2 aqui, alguma coisa de objeto já começa a aparecer, de formato, né? Outras coisas de textura mais complexas começam a aparecer. E mais profundamente aqui, ó, nas últimas camadas, elas já conseguem extrair features, por exemplo, isso aqui é um cachorro, tem parte daquela imagem que é um cachorro, ou é uma pessoa, um rosto, né? Ou, enfim, outras coisas, pedaços de flor, pedaço de gramado com bicho. Então, é como se aquela camada tivesse se especializado em detectar esse tipo de padrão, de feature dentro de uma imagem. Ou seja, se a imagem tem aquilo, aquela camada vai realçar. Então, ela vai, digamos, ter mais. Os neurônios ali vão ter pesos maiores, vão gerar valores maiores para aquele tipo de característica. Tá? E por que que isso é uma inspiração biológica? Então, existe um experimento feito, né, lá na década de 60, por esses caras aí, o Hubble e o Wiesel, né? Foram dois experimentos aí, cujo objetivo era tentar entender como determinados estímulos, eles, quando fornecidos aqui, né, estímulos visuais, né, fornecidos para um gato, né, como que diferentes regiões do cérebro dele reagem a esse tipo de estímulo, né? Principalmente no córtex visual, que era o principal objetivo deles. Então, eles instrumentaram, né, colocaram eletrodos lá no gato, né, e aí mudavam o padrão de estímulo aqui, colocavam estímulos, por exemplo, estímulos de borda, né, como esses aqui, estímulos mais complexos de forma, né, como bolas, né, diferentes tipos de formatos, né, e eles iam olhando como diferentes regiões do cérebro iam reagindo a isso, e meio que contando os disparos, né, a quantidade de ativação elétrica dos neurônios numa determinada região. Então, se um determinado estímulo, ou uma determinada região, está esperando estímulos que são estímulos de borda, coisas assim, né, aquela região ela é mais ativada, os neurônios têm conexões elétricas mais ativadas, é mais intenso, né. Eles fizeram isso com um amplificador de áudio, então eles ouviam um barulho maior, né. E se era uma região cujo estímulo é outro, né, aí ele responderia a outro estímulo, né. Eu deixei aqui nos slides, né, um videozinho, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar o compartilhamento da minha tela inteira, eu vou compartilhar só a guia, que daí eu consigo compartilhar com o áudio, e aí eu vou dar o play aqui. Just showing the center. Vocês escutam o áudio aí também, né? Sim, escutamos. Esse vídeo é de um desses dois caras do paper aí, né? Vale a pena vocês verem esse vídeo inteiro depois aí, porque ele é bem interessante aí, o experimento como um todo, né? Mas nessa parte em particular desse receptive field aqui, ele mostra aqui, né? Vocês escutam esse ruído, né? Como se fosse alguma coisa assim batendo, né? Esse ruído batendo aí são os disparos dos neurônios, né? Que respondem a um determinado estímulo. Então, nesse caso aqui, ele está mostrando que quando o estímulo ele é amplificado ali, né? Naquela região do cérebro que responde mais àquele estímulo, né? Os disparos aumentam e se tira aquele estímulo, eles diminuem, né? Now we go just to show that this is a circular, symmetric kind of organization of the receptive field. E tem alguns detalhes aqui que, é claro, né, quem tiver interesse vai ter que ver o vídeo inteiro, assim, porque tem, né, eu estou simplificando essa explicação aqui bastante, né, mas, no fundo, é para demonstrar que esse tipo de observação aqui, que se verifica numa rede neural convolucional, também se verifica, por exemplo, no córtex visual de mamíferos aí, né,
que é muito semelhante ao nosso, né? Então, diferentes regiões do córtex visual respondem a diferentes tipos de estímulos, né? E esses estímulos a gente pode entender do contexto de rede neural convolucional como features, né? Perguntas aí, gente? Vou voltar para o meu compartilhamento geral aí, que eu tenho mais algumas coisas para falar ainda antes de parar essa primeira parte da aula de hoje. Depois assistam esse vídeo aí, vale a pena, né? Então, um pouco difícil de entender ali o que ele fala, às vezes acho que ele dá uma misturada num alemão ali, não sei, mas se colocar a legenda, dá para pegar bem aí esse experimento, e é um experimento legal, assim, bastante marcante, né? E tem um monte de gente que estuda a rede neural convolucional que está olhando para essa questão mais biológica aí, para tentar explicar algumas das coisas que se verificam ainda sem muita explicação nesse tipo de modelo. Bom, para fechar aqui, então, tem alguns aspectos práticos de implementação, tá? Esse link aqui eu vou passar passo a passo com vocês, tá? Que é parecido com o que a gente fez lá para MLP, mas eu deixei aqui alguns outros links, se vocês quiserem um pouco mais de esforço, que eu sei que pode ser que necessite aí para a tarefa dessa semana, no sentido de ler algumas imagens e processar essas imagens, com o Keras, outras implementações de rede neural convolucional para o MNIST aqui, como carregar conjuntos de dados pré-existentes aqui também na Keras. Então, esses links são mais adicionais, mas o que eu gostaria de repassar é esse cara aqui, ó. Então, o que esse código tem? Ele tem uma rede neural convolucional, então vou fazer uma rede neural convolucional para resolver o MNIST, né? O MNIST é o mesmo que a gente viu lá para MLP, tá? O mesmo dataset lá, são 10 classes, reconhecer entre o 0 e o 9, lá eu tenho vários exemplos de várias imagens de caractere escrito à mão, de zeros até 9, né? Então, as imagens têm um shape de 28 por 28, eu abro elas usando o load do próprio Keras lá, né? Então, ele mesmo já gera o treinamento e teste para mim, faço uma normalização dos dados aqui, né? Tá em tons de cinza lá a imagem, acho que preto e branco, na verdade, mas normalizo para deixar tudo entre 0 e 1. Depois coloco aqui no formato categórico lá o one-hot encoding para saída, né? E aí vou criar aqui a minha rede neural convolucional. Então, como que eu crio ela? Primeiro coisa que eu digo é, o formato de entrada dessa rede é igual ao formato de entrada da minha imagem. Então, se eu mudar o tamanho da imagem, eu posso ter problemas para minha rede. Inclusive, é um dos problemas aí que o pessoal que propôs um projeto final aí tá enfrentando, né? Que as imagens mudam aí de tamanho ao longo da implementação, né? E aí, em cima dessa imagem de entrada, eu tenho uma camada de convolução 2D, então o Keras tem uma layer lá que é Conv 2D, eu posso usar ela, Conv 2D, quantidade de feature maps que eu quero ter, então estou dizendo que é 32, kernel size 3x3, eu tenho que dizer qual que vai ser o tamanho de cada kernel size, então ele vai aprender 32 features de 3x3 nessa camada, e a função de ativação relu. Depois um max pooling 2D, também é uma camada pronta do Keras lá, 2x2. Depois outra convolução 2D com 64 feature maps, 3x3, relu. Outro max pooling, depois o flatten. O flatten é você pegar a saída desse cara aqui e transformar num vetor. Então ele vai, se isso aqui for um tensor lá gigante, né, ele vai transformar isso aqui num vetor para entrar numa camada densa igual da MLP, mesma camada que a gente usou lá na MLP, né, com o número de classes de saída aqui, número de neurônios igual ao número de classes e softmax, na ativação. Coloquei um dropout aqui, né, se fosse o caso aí, para ter uma regularização, esse dropout poderia fornecer. Vou mandar rodar esse cara aqui com a categorical cross entropy, usando o Adam, e a minha métrica de acompanhamento aqui é a acurácia. Um model fit, né, não estou com esse modelo treinado aqui, mas a gente veria a loss function dele aí ao longo do tempo, né, decaindo. E para esse cara aqui a gente chega num 99% de acurácia num conjunto de teste, tá? Então, esse modelo aqui eu criei usando a estrutura típica aqui do Keras, que já tem camadas prontas de convolução 2D e tal.
Isso significa que quando eu mandar rodar aqui, ele for rodar o backpropagation, ele já sabe como explodir isso aqui em operações menores e fazer o cálculo do backpropagation de maneira otimizada. Uma coisa legal do Keras e do PyTorch e tal é que você pode inventar a tua camada. Sei lá, eu inventei uma operação aqui que eu acho que ela é revolucionária. Sei lá, a operação que agora é do momento, a operação de atenção, tá? Então, existe uma operação lá que é uma operação, que a gente vai falar mais para frente na Transformer lá, que é uma operação de atenção. Inventei essa operação, quero criar uma camada. Tem como você criar uma camada no Keras aqui, ele vai entender que aquela operação é uma operação de uma camada de uma rede neural, e ele também vai entender que quando ele chegar naquela camada, ele vai ter que explodir as operações para fazer o backpropagation. Então, na prática, você não precisa, né, se preocupar com nada disso, né? Por isso que é tão fácil criar um modelo de deep learning, né? E também você pode inventar a tua loss function, né? Vamos supor que você não está feliz com nenhuma das que tem aí para o teu problema específico, você também pode criar, né? Então, ele também vai entender na hora de fazer todo esse processo ali, como que ele gruda isso no backpropagation lá para implementar o backpropagation, né? Então, isso tudo né, essas ferramentas proporcionam e, às vezes, é importante fazer o uso disso, né? Saber, né? E fazer uso para ter coisas um pouco mais do que simplesmente usar soluções prontas aí e propor as suas, né? Bom, para fechar aqui rapidamente, vou falar sobre o nosso trabalho dessa semana. Então, o trabalho é um trabalho que a gente tem usado já recorrentemente, ele, né? É um dataset lá do Kaggle, né? De comidas, aqui é um dataset meio chatinho, ele tem uma certa dificuldade aqui para você conseguir manipular ele, né? A gente deixou aqui, porque a gente sabe que isso gera bastante confusão aí inicialmente, né? A gente deixou um Google Colab para ele aqui, com uma certa estrutura para carregar o dataset, já meio pronto, mas com um monte de coisa que vocês vão ter que editar. Se isso aqui tiver habilitado para edição, por favor, não esqueçam de baixar a versão de vocês e vocês editarem ele, tá? Já adianto que pode ser que dê encrenca aqui para rodar isso no Colab, tá? Talvez vocês vão ter que pensar numa alternativa aí, se tiverem dificuldade, nos sinalizem sobre isso, tá? Então, esse Python aqui, esse notebook é para ajudar vocês a sair do zero aqui com essa tarefa, tá? E aí tem várias outras dicas aqui que a gente dá para vocês tentarem maximizar o desempenho de classificação desse cara aqui, tá? Já adianto que não é fácil, tá? Não é um dataset fácil de resolver. Tá? Ele é bem desafiador, tá? Tem algumas dicas que a gente dá aqui, mas isso fica a cargo de vocês para resolver nessa tarefa. Uma outra coisa que eu queria dizer é que a gente tem deixado aqui o leaderboard, né? Então, ele tá para a tarefa lá da MLP, também já tá para a CNN. À medida que vocês forem obtendo resultados, vão colocando aqui, vão colocando as observações, porque isso aí pode ajudar os demais colegas, e acho que é interessante todo mundo tentar olhar o que os outros estão fazendo e ter uma visão aí do que pode tentar para melhorar, tá? Então, estou vendo que muita gente não preencheu aqui, então sugiro fortemente preencher quem não preencheu aqui para a gente ter até uma espécie de troca de informações aqui nesse espaço aqui desse leaderboard, tá? Não é uma competição, óbvio, né? Mas é só para ter uma ideia de quanto que cada um está atingindo. Não esqueçam que isso aqui vai ser sempre no conjunto de teste, tá? Isso aqui é sempre no conjunto de teste. Não no de validação, que eventualmente vocês têm disponibilidade. Então, quando é no Kaggle, você vai ter que postar lá para ver qual que é o resultado, né? Pergunta? Pergunta. Será que tem alguém que fez colocou o valor aí que conseguiu na validação local? Porque eu coloquei o valor que eu consegui no Kaggle, né? Mas localmente eu consigo 82, 83, né? Tô achando que sim, mas aí cada um dá uma conferida depois aí para ter certeza, né? Porque 83 lá no Kaggle são as pessoas que ficam em quarto, quinto colocado, que usaram os métodos astronômicos estratosféricos para. Isso aí. Professor. Pode falar, Sérgio. Eu tinha até esquecido disso. Essas tarefas a gente precisa também colocar no Kaggle, então? Ou... Não. É só para você ter o